Bom dia, pessoal. Eu hoje me propus a gravar um vídeo para falar do Setembro Amarelo. Quero aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu leio da área comportamental e falar com vocês sobre a prevenção ao suicídio, a arte da escuta, como acolher, como ajudar uma pessoa que está desenvolvendo um quadro depressivo ou que já está com um quadro depressivo bastante agudo. Eu sempre me interessei pela seara comportamental, pelo comportamento humano e suas nuances, suas vertentes, porque eu acredito que ela esteja presente em todas as nossas relações. Sejam relações laborais, relações familiares, relações afetivas, em todos os segmentos que estamos inseridos, há pessoas. Havendo pessoas, há diversos mundos diferentes, há bagagens emocionais diferentes. Então, o comportamento humano, a relação comportamental é muito interessante por isso, porque nós lidamos com pessoas todos os dias e a todos os momentos. E cada qual carrega consigo uma bagagem muito grande. E aí, às vezes, surgem situações conflitantes, debates calorosos, né, vamos dizer assim, porque as pessoas são diferentes. E graças a Deus por isso. O mês de setembro é marcado pela campanha denominada Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, como eu já disse acima. Eu acredito que é uma campanha anual mais importante, porque nós estamos falando de vida. O índice de suicídio no Brasil é altíssimo e na pandemia, nada surpreendente. Infelizmente, tem aumentado muito, inclusive de jovens. O suicida ele procura ceifar a sua dor, a sua angústia, aquela dor no peito. Eu já tive depressão, eu já tive transtornos comportamentais e por isso eu posso falar. O suicida não quer tirar a vida, ele quer tirar a sua dor. Quando eu respirava, o ar parava aqui em mim, era uma dor imensa, imensa, uma dor que eu não conseguia tirar, não havia remédio, estava a minha vida assim, mas Poliana, por que você teve? É difícil dizer. Às vezes você fala, mas você não está passando efetivamente por nada, sua vida está normal, né? Você tem tudo, você tem. Não te falta nada e você está assim. Acontece que a nossa bagagem emocional, a nossa carga emocional, ela é carregada durante a vida. Nós carregamos conosco situações em que nós nem nos damos conta, nós às vezes nem nos lembramos, mas interfere psicologicamente, mentalmente no nosso dia a dia. Situações passadas, situações mal resolvidas, interferem até hoje, até mesmo sem você se dar conta disso. Então, o suicida, na maioria das vezes, antes, né, de chegar a esse ponto extremo, ele desenvolve um quadro depressivo. Qual a dificuldade disso? É reconhecer, as pessoas ao seu redor reconhecer a depressão. Eu mesma, ninguém dizia que eu tinha depressão, porque eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa que pouco deixa transparecer quando estou triste. Só que eu só queria ficar no meu quarto, eu não queria sair, eu não queria ver pessoas. E eu reconheci que eu precisava de ajuda. E eu disse à minha família, eu preciso de ajuda, pois eu não estou bem. E assim fiz. Busquei ajuda profissional, me tratei com um psicólogo e com um psiquiatra, com remédios, medicamentos, exercícios físicos e melhorei. E por que a dor? Por que essa dor? Eu senti uma dor tão grande no meu peito, eu respirava e não conseguia chegar ar, não descia o ar. Todos os dias pela manhã eu tinha crises emocionais, crises fortíssimas, a ponto de vomitar todos os dias pela manhã para conseguir respirar. Então não é brincadeira, não é frescura, não muitas pessoas também têm medo de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas dores, por conta dos pré-julgamentos.
Isso é frescura. Levanta dessa cama. Você tem tudo. Por que você tá doente? Isso acontece. Então nós temos que nos policiar, porque nós estamos cada vez adoecendo mais. Cada vez estamos mais doentes. É difícil notar os sinais de uma pessoa depressiva. Porque assim como eu, não notava-se. Óbvio que há situações em que a pessoa apresenta um quadro depressivo acentuado e todos ao seu redor percebem. Mas nem sempre é assim. A pessoa às vezes é feliz, a pessoa às vezes é sorridente. Vamos exemplificar. Um palhaço que está num circo no picadeiro. Ele está lá sorridente fazendo brincadeiras. E quando ele tira a sua vestimenta, ele não é alegre. Não há alegria. Não há. Então, é difícil, mas tente notar os sinais. Perceba as pessoas à sua volta, o comportamento dela, como elas agem. E se há algo diferente, ligue um alerta. E preste atenção para você poder ajudá-la. Porque quando a pessoa chega ao seu extremo, ao seu nível depressivo extremo, ela quer ceifar a própria vida. Mas ela não quer morrer. Ela quer tirar a sua dor. Ela quer ceifar aquela angústia, aquela falta de solução que ela acha que não há nada no mundo que vai solucionar o problema que ela diz ter. Todos os problemas são solucionáveis. O diálogo cura. Então tente conversar. Tente entender o outro. Saia de si e se coloque na posição do outro. Seja um bom ouvinte. Mas aí vem o questionamento. Quando falamos sobre escutar, às vezes ouvimos, mas não escutamos. Como eu escuto? Como eu preciso fazer essa escuta? O que é uma escuta? É ouvir apenas e responder dando o meu parecer, do meu ponto de vista? Não. A escuta é muito mais do que isso e exige muito mais do que isso. A escuta compreende também falar. A escuta não é só falar, não é só ouvir. A escuta é ouvir. A escuta é entender, compreender e então falar. A escuta é um modo de troca de experiências, onde você divide a sua experiência com o seu indivíduo, com o seu espectador, né? E você mostra para ele soluções. Você não vai decidir a vida dele, pelo amor de Deus. Você vai mostrar que há caminhos que ele pode seguir e que vai dar tudo certo. Que nenhum problema é insolucionável. Agora a morte, sim. Então vamos tentar cuidar das pessoas que nós amamos. Vamos procurar ajudar as pessoas das quais nós sabemos que precisam de ajuda. Nós não podemos perder mais vidas por depressão. Nós precisamos aprender a ser ouvintes. É fácil? Não. Ninguém sabe ouvir. A gente precisa aprender diariamente. Nós, de um modo geral, temos um desejo gritante de surdez. A gente é egoísta e a gente não quer ouvir o próximo. Escutar o próximo, a gente quer só ouvir. A gente não quer tirar o tempo. A gente só ouve, mas não escuta. A nossa surdez, grita tanto a ponto de ficarmos surdos e egoístas também. Isso ocorre em virtude de uma trajetória histórica e cultural brasileira. Nós não somos educados, historicamente e culturalmente falando, para sermos bons ouvintes e não carregamos isso consigo. Não somos ensinados a isso. Nós somos mais falantes do que ouvintes. Na maioria das vezes. A maioria das pessoas mais tem diagnósticos do que sabe ouvir. Isso é muito triste, porque na maioria das vezes essa pessoa não vai ajudar em nada falando. Ela ajudaria mais ouvindo. Em grande parte das vezes, ouvimos o outro, ouvimos da nossa posição, da nossa realidade, com base das nossas crenças, das nossas experiências.
e damos um diagnóstico com base na nossa vida. Mas quem está sofrendo não sou eu, é o meu próximo. Então, deixe eu sair de si, eu não posso responder o outro por mim. Eu preciso sair de mim e entrar o outro. Qual a validade tem uma escuta dirigida? Com diagnósticos prontos, como se o problema já tivesse solução? Nenhuma. A escuta dirigida, quando a pessoa começa a falar, você interrompe e já dá a solução, a pessoa começa a falar e você já adivinha o que ela quer te dizer, porque existe isso, a gente adivinha o que o outro quer dizer. Ela não tem validade alguma e você não vai ajudar essa pessoa. Pelo contrário, você pode agravar ainda mais o quadro dela. Quando você acaba ouvindo o outro no seu lugar, isso é uma arte, é a arte de sair de si em um primeiro momento, é a arte de sair de si e lutar contra o seu narcisismo e renunciar à sua história para entrar na história do outro e poder ajudá-lo. Óbvio que você vai se basear nas suas experiências também, mas você vai se colocar, se pontuar, se realocar na condição do outro. É sair de si e entrar na vida do próximo. Entendendo a sua história, entendendo a sua bagagem, entendendo os seus problemas e por que ele age daquela forma perante tal situação. E mostrando caminhos. Lacan dizia, eu sou super fã de Lacan também, Lacan dizia, vamos dizer assim, de forma sucinta, que a essência da comunicação, a essência do diálogo é a falta de compreensão, é o mal entendido, é a falha na compreensão do diálogo. Porque nessa troca, nós estamos se confundindo ao mesmo passo em que estamos nos encontrando. Ao passo que a gente tem uma discussão e fica algo mal entendido, você passa a repensar a situação, você passa a visualizar a situação de um outro modo, né? Buscando solução para você, para si próprio. Então no mal entendido, você se perde e se encontra posteriormente, refletindo. Uma boa relação de escuta é aquela em que o indivíduo ocupa a posição de ouvinte e consegue suportar a angústia, a dor, que nem ele próprio, nem o outro é detentor da razão. Existe certo e errado? Não existe. Em relações humanas não existe certo e errado. Em relações comportamentais não existe em falar certo e errado. Existem possíveis fragmentos de verdades, vamos dizer assim. Vamos por assim dizer. Fragmentos de algo que seria verdade. Não há uma verdade imutável. A verdade, algo que é verdade comportamental para mim, para você não é. Então, existem fragmentos de situações verdadeiras que não podem mudar. Se eu sou honesto, eu sou honesto. Se eu sou errado, eu sou errado. Mas isso depende da situação. Então, não fale você está errado, você está certo. Vamos discutir, vamos debater, né? Desse modo, ao permitir-se participar de uma experiência de escuta, singular e aberta, na troca pela experiência, na troca de experiências pela linguagem desejante que nós tanto falamos, reconhecemos que nada sabemos e então sabemos tudo. Reconhecendo que a gente nada sabe, a gente procura soluções e soluções melhores, porque quando pensamos saber, a gente já age como se donos da verdade fôssemos, e não é assim. Então, que não saibamos, que buscamos saber todos os dias e cada dia mais, para que a gente então possa contribuir
saber ouvir, saber ajudar. Mas, Poliana, isso não tem que ser com um profissional? Sim, mas na maioria das vezes, a pessoa não quer ir de imediato a um profissional. Ela procura um amigo, ela procura um familiar, ela procura um primo, ela procura alguém próximo para pedir ajuda em um primeiro momento. E a gente tem que estar pronto para tentar ajudar. Sabemos fazer isso corretamente? Lógico que não. Mas podemos procurar dia a dia evoluir para melhorar, para que vidas não sejam perdidas mais. Porque quando uma pessoa morre, ela não morre sozinha. Quando uma pessoa tira a sua própria vida, ela não tira só a sua, ela tira a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Morre ela e morre todo mundo. Morre a família, morrem os amigos, e nós precisamos tentar coibir isso de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa e para que não percamos mais vida. É isso. Eu só quis pontuar e deixar aqui o meu ver do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, de cuidar do próximo, de notar os sinais, de oferecer ajuda, de oferecer um colo para ser um bom ouvinte. A gente não precisa de muito. Às vezes a pessoa só precisa de atenção. Ela só precisa de que você mostre para ela que o problema dela tem solução. Porque ela está tão doentia que não consegue visualizar isso mais. Mas você pode ajudá-la. Nós podemos salvar vidas. A arte da escuta. Saiba, além de ouvir, escutar. Escutar é um dom. O silêncio para o outro falar. Dar a voz ao próximo e encaminhá-la ao profissional. É isso. Que saibamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física e da nossa espiritualidade. É uma tríade que precisa caminhar conjunto para que a gente consiga estar cada dia melhor. A nossa saúde mental importa, a sua vida importa muito, você é especial. Nós somos especiais para alguém, então vamos nos cuidar. Se cuide. E se precisar conversar, talvez eu não seja uma ótima ouvinte, mas eu procuro ser cada dia mais. Um abraço.